Nós falamos no primeiro dia sobre João em Patmos, o seu arrebatamento em espírito aos céus, o Cristo glorificado. Falamos sobre a subida de Cristo após a morte como sumo sacerdote para purificar o tabernáculo celestial, sua descida no mundo dos mortos. Eu projetei uma imagem aqui, a imagem do mundo dos mortos. Projeta para o presbítero Jorge poder acompanhar. Falei o presbítero Antônio, the blood of Jesus. Então, eu falei da descida de Jesus do mundo dos mortos, a sua proclamação aos espíritos em prisão. Nós não entramos assim para a gente ganhar tempo, mas a descida dele do mundo dos mortos. E eu falei sobre Cristo vencendo a morte no território da morte, quando a morte tentou prendê-lo, detê-lo, retê-lo, mas não tinha como, porque Atos dos Apóstolos diz que era impossível a morte retê-lo. Eu falei sobre o seio de Abraão, que hoje está no céu. Quem morre salvo vai para cima, o caminho do sábio é para cima. Falei do lugar de tormento, que está no mesmo lugar no mundo dos mortos, o Hades, para onde foram, vão e irão as pessoas que não serviram, não servem e não servirão a Deus. Todos estão conscientes, não existe inconsciência da alma, existe inconsciência do corpo. Falei sobre a ressurreição de Jesus e falei também sobre as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ali é Jesus inspecionando. Põe o castiçal de ouro, por favor, o castiçal. Isso aqui é uma cerimônia, é um cerimonial. A exegese dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse a partir de uma inspeção, é um cerimonial. É Jesus inspecionando as lâmpadas do castiçal, porque as 7 igrejas representam as 7 lâmpadas do castiçal. Éfeso estava fumegando, Esmirna vibrante, Pérgamo, Tiatira, Sardes fumegando, Filadélfia estava vibrante e Laodiceia completamente apagada. Eu falei que são 7 igrejas, mas ao mesmo tempo são 2, Filadélfia e Laodiceia, porque são Filadélfia e Laodiceia, as igrejas as quais Jesus abriu portas. Laodiceia fechou a porta e Filadélfia, ela manteve a porta aberta, porta de comunhão, porta de missões. Só um detalhe que eu preciso lembrar aqui para os irmãos. Estão aí? Digam amém. Lembra aqui de Laodiceia? Laodiceia, ela tem 5 características de Satanás. Ela é miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. Ela não tem misericórdia, ela não tem graça, ela não tem visão de Deus. Ela é pobre, apesar de ser rica financeiramente, e ela promove escândalo. Essa igreja fechou a porta. Essa igreja não tem as vestes brancas, que é o sacerdócio, e ela precisa de ouro. O ouro não é a moeda corrente, o verraz, Rav, Sheli. Isso aqui é a natureza de Deus, a sua glória e realeza, porque ouro representa a glória de Deus. Eu pergunto para vocês, onde o ouro é purificado? Ouro é purificado onde? No fogo. Por isso que Laodiceia é a igreja que fica na grande tribulação para ser purificada no período tribulacional, para poder voltar a ter a natureza de Deus, ok? Porque não fique pensando, noiva do Cordeiro é quem for arrebatado. Se não for arrebatado, não faz parte da noiva. Pastor, não haverá salvação na grande tribulação? Haverá, mas essas pessoas não farão parte da noiva do Cordeiro, porque elas serão salvas do período tribulacional, e suas almas, e a gente vai ver isso amanhã, irão para debaixo do trono de Deus, porque não passou pela ação intermediária do arrebatamento do corpo. E só para adiantar a vocês, para vocês não... Porque tem coisas que a gente fala, e aí você trava ali, pensando naquilo, como não é parte da noiva. É que as pessoas que irão morrer no período tribulacional, elas ressuscitarão. Põe para mim o serva do Cátia, como é o nome dela? Kélvia, a esposa, o marido dela está ali rindo. Viu, Kélvia? Põe Apocalipse 20, verso 4, Kélvia. Apocalipse 20, verso 4. Estão aí? Eu disse para vocês, haverá salvação no período da tribulação, sim ou não? Sim. As pessoas que morrerão no período da tribulação não faz parte da igreja. Não farão parte da igreja. A igreja é quem for no arrebatamento. Olha só, Apocalipse 20, verso 4. Então, aqueles que morrerão no período tribulacional, pastora Ana, se não entendeu? Então, as pessoas que morrerão no período da tribulação, que as almas vão para debaixo do altar de Deus, elas ressuscitarão em Apocalipse 20, versículo 4. Aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas, isso aqui é o restante do versículo 3, tá?
vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então eles ressuscitarão para reinar com Cristo no período milenar. Eles não fazem parte da igreja, porque aqui é uma ressurreição com corpo físico, ok? Como Lázaro. A propósito, vocês acham que Lázaro era um menino ou um cara adulto? Não era, tá? É um menino. É um menino de no máximo 12 anos, tá? Pois é, peguei vocês, hein? Pois é, chocou, não foi? Lázaro é um menino, é um adolescente de no máximo 12 anos. Por quê? Porque ele mora com as irmãs. A partir dos 14 anos ele sai de casa, o menino judeu. Isso é cultura, é como comer farinha na Bahia, piqui no Goiás, churrasco lá no sul e açaí lá no Pará. Você não vai mudar isso. E pão de queijo em Minas. E muqueca lá no Espírito Santo. Pois é. E buchada no eu sou nordestino e tem muqueca boa lá também. Chegou a encher a boca d'água. E aquele molho lambão também. Então Lázaro é um menino, gente. Você quer ver um detalhe aqui? Vocês querem ver uma coisa? A Bíblia diz que Moisés nasceu, aí o menino era bonito, e Joquebede, a sua mãe, escondeu por 3 meses, e não tendo como escondê-lo mais, ela pegou um cesto de junco, betumou, calafetou, e pegou o menino e colocou aonde? No cesto, e colocou no rio. Muito bem, irmã. Não é dentro do rio, porque irmã Sara, como é o nome do seu menino? Isaac. O Isaac. A senhora pegaria o Isaac pequeno e colocaria ele dentro de um cesto e botaria dentro de um rio? Não faz. Ninguém, uma mãe faz isso. Então Joquebede não faria. Aquilo ali é um projeto. É tudo projetado, pensado. Miriam faz o seguinte: eu vou pegar esse cesto de junco, vou calafetar. Êxodo 2, 1 e 2, 3. Por favor, eu só quero chamar essa menina de Catiusca. Kélvia, viu, Kélvia? Vamos lá que é rápido, já que eu estou aqui, não é? Estou aqui. Então ela pegou o menino e disse assim: Miriam, tu vai, na hora que Ramat-Setup, a filha de Faraó, for tomar banho lá no rio, você vai subir no pé de tamareira, e eu vou pegar Moisés, colocar dentro desse cesto que eu calafetei, betumei, e eu vou colocar à margem do rio, entre os juncos, não é dentro do rio. Esse dia eu vi um pregador pregando, dizendo que Moisés foi colocado dentro do rio, o rio descia para lá, e o cesto voltou de ré para a porta do palácio. Não, gente, paciência, né? Êxodo 2, versos 1, 2 e 3. É rapidinho, já que eu entrei aqui, então eu vou explicar. Vamos lá? Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, versículo 2, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo, mas tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Não é dentro do rio, tá? Ali é entre os juncos. Ela pegou o cesto e colocou bem direitinho, e a filha de Faraó ouviu o choro do menino. Deus escuta choro, tá? Miriam, quando viu aquilo, que mandou pegar o menino, quando a filha de Faraó já está com Moisés no braço, Miriam desce do pé de tamareira e vai correndo e agarra na barra da saia da filha de Faraó e disse: se a senhora quiser, eu consigo uma ama para desmamá-lo. E a filha de Faraó disse o quê? Trazei-ma e eu lhe pagarei um salário. Quem foi que Miriam chamou? A própria mãe. Aquilo que é teu, ninguém toma. Entende? Então não é dentro do rio, é à margem do rio. Vamos. Aqui os óculos, eu estou enxergando muito mal. Então vamos lá. Então, Laodiceia, ela será purificada no período da tribulação. E vocês sabem que na grande tribulação haverá salvação, mas esses ressuscitarão para reinar com Cristo durante o milênio. Eu quero ler um texto com vocês em 1 Tessalonicenses 4. Vamos só ficar em Apocalipse 3, versículo 10.
Apocalipse 3, verso 10. Por favor. Apocalipse 3, versículo 10. Apocalipse 3, versículo de número 10. Depois, presbítero Antônio, nós falamos sobre a estrutura do trono do Pai no capítulo 4 e falamos sobre o capítulo 5, o cordeiro moralmente digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E falamos sobre os seres que adoram a Deus nos céus, na terra, no mar e debaixo da terra, e seria hoje o capítulo de número 6. Antes, porém, eu preciso falar, e será só uma aula, sobre o arrebatamento da igreja. Ok? Apocalipse 3, versículo 10. Vocês podem ler? 1, 2, 3, leiam. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui, sobre a terra. É Apocalipse 3, versículo 10, que é a palavra de Cristo para a igreja chamada Filadélfia. É para a única igreja que Jesus fala que livrará esta igreja da hora da tentação, é a igreja em Filadélfia. A igreja fiel, a igreja que mantém a porta aberta, a igreja do arrebatamento é Filadélfia. Isso é indiscutível. Mas você percebe que Esmirna, a sua haste liga a Filadélfia. E projeta para mim o castiçal. Você percebe que a haste de Esmirna, o sofrimento, tá vendo ali, Esmirna, tá vendo? A mesma haste que liga Esmirna é o sentido que dá em Filadélfia. Porque a falta de amor de Éfeso, a tolerância à doutrina de Balaão de Pérgamo, a tolerância à doutrina de Jezabel de Tiatira, a falsa aparência de Sardes, está lá em Laodiceia. Está vendo? Esmirna, o seu sofrimento conecta-se com a fidelidade de Filadélfia. Tá bom? Lembrando que em Filadélfia, eu disse ontem, que sempre os moradores de Filadélfia tinham que mudar de lá por causa dos constantes terremotos. Isso significa que nós não somos daqui, tá? Nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido num corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O versículo de número 10 do capítulo 3, tem um verbo grego aqui, ek, que é muito discutido. Eu tenho grandes amigos, o Átila Ribeiro, o Mateus Rangel, que para mim são 2 grandes helenistas do Brasil, são meus amigos. Não existe uma forçação de interpretação com relação ao que Jesus fala para Filadélfia, de que ele livraria Filadélfia, mas da tribulação. O verbo aqui é livrar a igreja da tribulação que há de vir. Então a igreja vai ser arrebatada. Ok? Lembrem-se que existem 4 dificuldades no livro. 4 dificuldades no livro. Está na apostila, não é? Apostila, na página de número. Eu estou sem a apostila aqui. Me consegue uma, pastor? Me consegue uma. Existem 4 dificuldades no livro. Na página 3, que é a dificuldade a simbologia do livro, que eu já expliquei, a simbologia do livro, a estrutura do livro. Vocês sabem que a simbologia do livro deve ser entendida a partir da mentalidade apocalíptica dos dias de João. Eu vou acelerar um pouco aqui, para que a gente ganhe tempo, ok? Se você não entendeu, você pergunta. A estrutura do livro, que está baseado no número 7, aponta para Deus, e aqui está o número 3, a interpretação ou conceitos de interpretação do livro. Eu preciso falar algo para vocês aqui, porque... Não, pastor, eu vou ler, eu vou continuar ainda. Depois, eu coloco. Então, sobre os conceitos e métodos de interpretação do livro. Eu queria que vocês dessem uma olhada na página de número 4, por favor, página 4, métodos e conceitos de interpretação, um pouco abaixo do meio da página. Se não entendeu, você pergunta, ok? Aqui os conceitos e métodos de interpretação do livro. Os 4 primeiros séculos, pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Eu vou falar um pouco mais rápido, como eu já disse, para a gente ganhar tempo, mas é preciso que eu fale isso aqui.
O pré-milenismo é a perspectiva de interpretação dos crentes dos 3 primeiros séculos da igreja. Eles entendiam que o imperador de plantão era o anticristo e que Jesus viria, destruiria o anticristo, no caso o imperador de plantão, e estabeleceria seu governo milenar na terra. Como veio Constantino, que venceu o Magêncio na famosa batalha da Ponte Múvia, lembra? Constantino diz que na noite anterior à batalha ele teve um sonho e viu uma inscrição em latim, in hoc signis vinci, por este sinal vencerás. E ele pegou este sinal, que é uma cruz, pintou no escudo de cada soldado. Ele venceu a batalha e agora houve o fim do infanticídio, o fim das perseguições, o fim das lutas entre gladiadores e o fim da escravatura. O cristianismo agora descansa, tá? Constantino oficializa o cristianismo como religião oficial do império. Então houve, assim, entre aspas, o fim desse conceito, dessa perspectiva de interpretação devido ao fim das perseguições. Aí vem Agostinho no século IV e interpreta o Apocalipse como sendo dentro de uma perspectiva amilenista. Para o amilenismo não existe um milênio literal. O milênio é desde a morte e ressurreição de Cristo até quando Cristo vir visivelmente. Aí ele arrebatará os salvos e estabelecerá o juízo final e depois o estado eterno. Para mim não tem base bíblica, ok? Porque também nasce de um contexto social, assim como o pré-milenismo histórico. Aí vem o pós-milenismo, que também nasce com base num contexto social, que é através daquele teólogo anglicano Daniel Wybe. Esse Daniel Wybe, inclusive Jonathan Edwards, é um cara que também dissemina o pós-tribulacionismo. Aí depois vem o preterismo, que já existia para o preterista, e tem várias divisões dentro do preterismo, como radical, como ultra-radical. Eu não sei porque essas besteiras, mas tem, tá? Porque eu considero realmente besteira de você interpretar a Bíblia, o Apocalipse, como se tudo já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando Tito Flávio Vespasiano cerca Jerusalém e destrói a cidade de Jerusalém, principalmente o templo. Então o preterismo cai por terra. O histórico, de fato, o livro é histórico, gente. Os capítulos 2 e 3. Mas, de acordo aos métodos de aplicação, ele serve para todos os tempos. Aí tem o simbólico, que é o idealista, que são eruditos que defendem que o livro é uma coletânea de símbolos místicos que visam ensinar lições morais e espirituais. Também cai por terra. O livro é futurista. O Apocalipse é futurista, ok? Aí, na próxima página, que é a 5, tem as 3 abordagens mais conhecidas, que é chamada de pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, o meso e o pós-tribulacionista. O pré, você sabe que defende que a igreja será arrebatada antes, o mid durante, e o pós-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas, porque eu encontro mais base na Bíblia para o pré-tribulacionismo. E eu vou falar para vocês o porquê que eu entendo que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Para início de conversa, os pós-tribulacionistas, eles defendem que, por exemplo, se a igreja dos 3 primeiros séculos sofreram tanto debaixo da perseguição de Nero, de Domiciano, de Trajano, de Marco Aurélio, de Décio, de Marco Aurélio, de Maximiniano, de Diocleciano, o criador da tetrarquia, os crentes de hoje que são muito inferiores, eu não sei de onde eles tiraram isso, porque Deus sempre mantém o resto, sempre tem 7 mil, e 7 mil não é um número exato, é uma unidade profética. Deus sempre vai ter adoradores em todos os lugares, sabe? Eles acham que se eles passaram, por que nós não vamos passar? Bom, historicidade do cristianismo não é base fundamental teológica, muito menos escatológica, para afirmar que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Então não é base bíblica, então esquece isso, ok? Número 2, uma outra coisa, eles interpretam alguns textos da Bíblia como sendo arrebatamento da igreja, mas não é arrebatamento da igreja. Por exemplo, Mateus 24 não é arrebatamento da igreja. Mateus 24 é Jesus visitando o templo, e quando Jesus chega no templo, porque Herodes havia restaurado o templo, investido uma fortuna em ouro e prata, porque os romanos financiaram
o exército mercenário de Herodes. E para você entender o que é que significa, o que é que está acontecendo ali no templo com Herodes, é que quem convidou os romanos foi Salomé, a mãe de Aristóbulo e Hircanos, que eram descendentes dos Macabeus. Tá? Quando os romanos chegaram, apaziguou a guerra, prendeu Aristóbulo, Hircano II foi colocado como rei, e os romanos acabou tomando Jerusalém de assalto através de Herodes, porque financiou o exército mercenário de Herodes. E Herodes era odiado pelos judeus, mas ele resolveu agradá-lo para se manter na popularidade. O que é que ele fez? Investiu uma fortuna em ouro, prata, pedras preciosas na reestruturação do templo, e o templo estava ficando deslumbrante. Pátio das mulheres, pátio dos gentios, o pórtico, Suprema Corte em cima, estava ficando lindo o templo. E os discípulos felizes, porque o templo para o povo judeu é tudo. Tudo. O templo é a chave mestra da escatologia. Então os discípulos, felicíssimos com a reestruturação do templo, um dia vai ao templo com Jesus. E quando chega lá no templo, quando estão saindo, eles perguntam: viste a estrutura do templo? E Jesus respondeu: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Aí os discípulos não entenderam nada e não aceitaram isso, porque para eles era assim uma ideia errônea, equivocada de Jesus. Como assim o templo cair? Vão para o Monte das Oliveiras, e quando chega lá, os discípulos em particular perguntam a Jesus: mestre, fala-nos a respeito dessas coisas. Ou seja, quando é que o templo vai cair? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Vinda aqui não é arrebatamento, é vinda visível. Como Apocalipse 1:8 também é vinda visível. É a parousia, quando todo olho verá ele vindo como a igreja. Porque até então Jesus não havia ensinado os discípulos sobre arrebatamento, o arparzo, a retirada brusca e sobrenatural dos salvos da terra. Aí Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos, eu ouvirei de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Entenderam até aqui? Tá, então do 3 ao 8, Jesus está falando sobre política, religião, social e moral e natureza. As 4 áreas que Jesus está falando, que a gente fica aí esperando que alguma coisa aconteça para que Jesus volte. Só que esses sinais que Jesus está falando aqui, do 3 ao 7, são coisas que se conectam a Apocalipse capítulo de número 6. Porque se você fizer, isso aqui é dados estatísticos, são números, você não pode ir contra os números. 1 mais 1 é igual 2, não tem como você mudar, não é 1,5 nem 3, é 2. Ok? Então, tudo que acontece aqui, por exemplo, falsos cristos. Ele está falando sobre religião, política, porque guerra só existe por causa da política, falsos cristos é religião, está falando de pestilência no social, e está falando sobre terremotos, que é na natureza. Eu estou falando rapidão aqui agora, só para a gente chegar lá no lugar que eu... Entendeu? Posso ir? Pode. Ok. Então, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que sempre houve falsos cristos, falsos messias, principalmente nos dias de Jesus. Existem vários. Tácito fala, Rezazlam fala, até Joséfo também fala, Plínio também fala, mas o Rezazlam é o cara que dá nomes para esses caras que apareciam, porque a proposta deles era expulsar os romanos, e era o que todo judeu queria. Eles não estavam atrás de salvação, eles queriam que o Messias expulsasse os romanos da terra e estabelecesse seu reino na terra, tá? Então aí Jesus diz assim: o meu reino não é desse mundo, eu não vim para aqui expulsar romanos. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Quando se fala de guerras, houve muito mais guerras na Idade Média, houve muito mais guerras do que hoje, gente, muito mais. Com relação à pestilência, houve sempre mais peste do que hoje. A febre amarela, a peste negra, a gripe espanhola, a AIDS já matou quase 35 milhões de pessoas. É que a gente só está lembrando da Covid-19, que teve um fim político e seletivo, e amanhã eu falo sobre isso, tá? Por que da Covid-19? O fim político e seletivo. A malária mata ainda 2 milhões de pessoas todos os anos, e ninguém está aí para a malária, tá? O sarampo, a varíola, são pestes que mataram muito, mas são dados estatísticos, você não tem como ir contra os dados. Então, esses acontecimentos aqui não é com relação ao arrebatamento da igreja. Você quer ver uma coisa? Os pós-tribulacionistas também pegam aquele texto que os anjos ajuntarão seus escolhidos com rijo, clangor de trombeta, de uma a outra extremidade. Ora, aqui não é arrebatamento. Pergunte por quê? Porque quem arrebata a igreja é Jesus, não anjos. Os anjos ajuntarão aqui os judeus que se espalharam por conta da diáspora no ano 70 depois de Cristo. Ok? Santos aqui, santos escolhidos e eleitos na Bíblia são 3 pessoas. Pergunte quais? Primeiro anjos, depois judeus e depois a igreja.
Escolhidos, santos e eleitos. Aqui, os escolhidos são os judeus. Lembra do capítulo 7 de Daniel, que os quatro ventos da terra, os quatro anjos estão detendo os quatro ventos da terra? Isso é uma profecia com relação ao povo judeu que está voltando aos poucos para Jerusalém. Quer ver outro texto que a gente acha que arrebatamento? Não é? Até crente acha que é arrebatamento. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não é. É com relação ao cerco de Jerusalém. É com relação ao cerco de Jerusalém, que se Jesus não vir atender o clamor lá de Zacarias capítulo 12, e a gente vai ver isto, Israel não suportaria se defender por muito tempo. Então não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Então os pós-tribulacionistas usam esses textos. Outro texto que eles usam, 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, que é a segunda carta de Paulo, à igreja para quem mais Paulo fala sobre arrebatamento da igreja, e ele está escrevendo a segunda epístola para corrigir alguns erros. No capítulo de número 2, eu pediria à jovem senhora que colocasse a Kélvia, a querida Kélvia, Jesus, eu vou falar Kélvia 3, esse é batizado com o Espírito Santo. A querida Kélvia, coloca 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, tem duas coisas aqui. Aqui é preciso você decifrar isso usando o grego, tá? Nós vos exortamos, pode o 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, porque haviam falsos mestres naquela época dizendo, Jesus vem, vai acontecer isso. Paulo disse, não vos movais, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, que é o Armagedon, que é a grande tribulação. Tá? É isso que Paulo está falando. Próximo. Ninguém de modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia. O pastor aqui é estudioso, o pastor Eliseu. Consulte no grego o que significa apostasia aqui. Apostasia aqui não é se apostatar da fé. Essa apostasia aqui significa retirar para longe. Pode procurar, qualquer exegeta, qualquer helenista vai explicar isso aqui. Isso aqui não é apostatar da fé. Tá? Depois o pastor pesquisa e ele vai falar para vocês. Ele disse, Denil, se você errar em alguma coisa, eu conserto depois. Então ele vai pesquisar, ok? E seja revelado o homem da iniquidade. Isso significa que a igreja vai ser retirada para que o homem da iniquidade se manifeste na terra. O filho da perdição, o homem da iniquidade. Próximo versículo. Quem está entendendo, diga amém. Se não entendeu, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amanhã nós vamos falar sobre isso, tá? Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, o próximo, e agora sabeis o que o detém. Irmãos, não é a política que detém o Espírito Santo. O anticristo, ele virá por política. Ele é religioso e político. A política executará os propósitos da sua religião. E é sobre ele que a gente vai falar amanhã. Aqui não é o Espírito Santo que vai deter. Porque haverá salvação na grande tribulação? Sim. Como que o homem vai se salvar sem a ação do Espírito Santo? Não existe como o homem se salvar. Não é por força nem por violência. Nenhum homem aqui se salvaria a si mesmo sem o Espírito Santo agir na vida da pessoa. Davi disse, para onde me irei do teu espírito? Se eu for no céu, tu está. Se eu fizer minha cama no abismo, tu também ainda está. Ele é onipresente. Haverá salvação, porque o Espírito Santo estará agindo também aqui. E olha só, quem é que detém a igreja? Quem é que detém o anticristo? Quem é que detém? A igreja, gente. A igreja é quem detém. Por que é a igreja? Porque a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. A igreja que é o sal da terra e a luz do mundo. Enquanto a igreja estiver aqui, a luz estiver aqui, por que nós somos luz? Porque o Espírito Santo habita em nós. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Você não lembra quando... Vou falar uma história rápido para vocês. Já vai os anjos, ali é um concílio. Os filhos de Deus ali são anjos e espírito. Jó 1. Aí Deus, de onde vem Satanás? E ele diz, quem pergunta é Deus, de rodear a terra e passear por ela. Não foi? Aí Deus pergunta, é Deus, tá? Porque Deus sabe de tudo. Tens visto o meu servo Jó? Fiel, reto, íntegro. Satanás não disse nada, só estava no meio de, sabe, na tucaia.
com os anjos, com aqueles anjos. E Deus, de onde vens? Ele de rodear a terra e passear por ela. Sabe por que ele está falando isso? Eu tenho a representatividade legal da terra. Porque hoje quem impera é a lei da selva, espinhos e abrolhos, não a lei do jardim, porque Adão pecou. Ele está dizendo que eu tenho a representatividade legal da terra. Você não lembra que lá na cruz, ou melhor, no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus teve fome, ele disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. O que foi que Jesus respondeu? Não, Jesus não respondeu. Ele disse, está escrito, Satanás. Primeiro está escrito lá em Deuteronômio 8. Ele pega uma palavra de Moisés, que Moisés fala acerca dele. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo que ele é o verbo, ele é o pão da vida. Depois ele leva Jesus no alto e disse, lança-te daqui abaixo, ou seja, mostra-te um espetáculo, mostra aí quem você é. Aí Jesus disse, Satanás, porque está escrito, aí Satanás faz uma exegese, porque está escrito lá no Salmo 91, que Deus dará ordem aos seus anjos, para que não pises teu pé em pedra. Jesus diz, também está escrito, Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Aí depois ele vai lá e mostra os reinos do mundo e a glória deles, lembra? Ele disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Eu penso que Jesus disse assim, querer eu não quero, mas eu vou tomar lá na cruz. E tomou, porque a autoridade está com a igreja. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Não tem outra pessoa, não tem outro grupo. É a igreja que é o sal da terra, é a igreja que é a luz do mundo. Quem detém a manifestação do anticristo é a igreja aqui na terra. Que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então esses textos que os pós-tribulacionistas usam, não são textos que sustentam um arrebatamento pós-tribulacionista. Pastor, me fale mais um pouco. Olha para cá, lembra da sua apostila? Na página de número 2, olha só, no livro de Apocalipse, a raça humana, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é os judeus, depois os gentios e depois a igreja. A igreja está onde? No início, os judeus no meio e os gentios no fim do livro. Preste atenção nisso aqui. Você não vê a igreja a partir do capítulo 4 de Apocalipse. Todas as coisas que acontecem no meio do Apocalipse, a igreja não está. Você não lê sobre a palavra igreja, nem a palavra igrejas no plural. Tudo que se fala no Apocalipse, no meio do livro, é com relação à nação de Israel, os judeus. 144 mil de onde? Das 12 tribos de Israel. A santa cidade é quem? Jerusalém. As 2 testemunhas estarão aonde? Em Jerusalém. O anticristo vai querer parecer Deus e colocar uma estátua dele dentro de que lugar? Do Santíssimo do Templo, que fica em Jerusalém. Tudo que a Bíblia fala, o templo, os que nele adoram, tudo fica em Jerusalém. Só se fala dos judeus no meio do livro. Os gentios estão no fim do livro, que é com relação ao juízo final. Então a igreja não vai estar aqui. Quer ver um detalhe? Eu vou ler, e se você quiser e achar que deve dar um glória a Deus, aí o terceiro, melhor dizendo, primeiro a simbologia, depois a estrutura, depois os conceitos de interpretação, e o quarto é o uso do Antigo Testamento no livro. E é bom lembrar que dentro do uso do Antigo Testamento do livro, a escatologia tem como elemento hermenêutico central a tipologia. Eu achei uma aqui, pastor Eliseu, uma tipologia. O que é tipologia? Coisas materiais representando verdades espirituais. Se vocês quiserem as que eu tenho aqui, eu posso mandar para o pastor Eliseu e ele passa para vocês, se for interessante. O que é uma tipologia? Eu achei aqui, Moisés. Eu vou ler rapidamente. Tem várias aqui, Davi, José. Moisés era um tipo de Jesus, tendo em vista que muitas ocorrências de sua vida apontavam para fatos que ocorreriam mais tarde na vida do Salvador.
Olha só, quando Moisés nasceu, Faraó mandou matar as crianças. Êxodo 1. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar as crianças. Mateus 2. Olha o que é a tipologia. Moisés foi escondido. Êxodo 3. Jesus foi escondido. Mateus 2. Moisés renunciou o trono do Egito. Hebreus 11. Jesus renunciou sua glória, esvaziando-se de si mesmo, para tabernacular entre nós. Filipenses 2. Moisés ouviu a voz de Deus, Êxodo 3. Jesus ouviu a voz de Deus, Mateus 3. Moisés foi enviado por Deus, Êxodo 4. Jesus foi enviado por Deus, João 6. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, Deuteronômio 9. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, Mateus 4. Moisés tinha intimidade com Deus, Êxodo 33. Jesus era íntimo do Pai, João 10. Moisés amava Zípora, midianita, descendente de Abraão com Quetura, mas acabou se casando com outra mulher, a etíope, a gentílica. Números 12. Jesus ama Israel, mas a sua noiva não é de nacionalidade hebreia. Moisés deixou Zípora na casa do pai dela, depois ele a recebe de volta. Números 18, 2. Jesus deixou Israel, mas tornará a encontrá-lo por ocasião da batalha do Armagedon, quando clamarão a Deus e ele, Jesus, sairá em seu socorro. Moisés libertador, Êxodo 3. Jesus o libertador, João 8. Moisés operou milagres extraordinários, Êxodo 7. Jesus operou milagres extraordinários, João 21. Moisés deu ao povo a lei escrita em tábuas de pedra, Êxodo 24. Jesus deu o Espírito Santo impresso em nossos corações, 2 Coríntios 3. Moisés construiu um tabernáculo para Deus habitar, Êxodo 25. Jesus nos fez seu tabernáculo para o Espírito Santo habitar, 1 Coríntios 3. Moisés levantou o braço no monte para Israel ter vitória diante dos amalequitas, Êxodo 17. Jesus levantou os braços no monte Gólgota para que tivesse o seminário de Apocalipse aqui nessa noite. Moisés intercessou, Êxodo 32. Jesus intercessou, João 17. Moisés morreu no monte, Deuteronômio 34. Jesus morreu no monte, Marcos 15. O corpo de Moisés desapareceu, Judas 9. O corpo de Jesus desapareceu, Mateus 27. Moisés venceu o faraó, Êxodo 14. Jesus venceu o diabo, aleluia. Moisés foi pastor e Jesus é o bom pastor que dá vida às suas ovelhas. Você reparou aqui? Imagine com José. Eu não vou nem ler José, senão a gente não tem tempo, tá? A gente não tem tempo para ler José. Você percebeu? Essas tipologias apontam para fatos que ocorreria mais tarde na vida do Salvador. Eu pediria, por favor, a jovem, por favor, eu não estou brincando, eu estou esquecendo, mas não precisa falar não. Não quero saber também mais não. Por favor, Kélvia. Por favor, Kélvia. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ali fala da igreja sendo retirada daqui para a manifestação do anticristo. O arrebatamento está aqui agora no capítulo 4, 16 e 17. Também. Se manifestar quando a igreja for embora daqui. Então a igreja precisa ir. Depois você dá uma olhada nesse apostasia. Porque existem. Dentro do conceito de apostasia, por exemplo, apostasia é sair de um determinado lugar, abandonar alguma coisa. Isso mesmo, viu? E a gente entende a apostasia como abandonou A fé. Ela tem outros segmentos. Isso depende do contexto. É como a mesma coisa Sheol. Sheol não é sepultura? Por exemplo, quando José foi vendido, que disseram que José morreu, o que foi que Jacó fez? Eu não quero que desça minhas cãs com tristeza ao Sheol. A sepultura ali é lugar destinado ao corpo do morto. Mas lá em Provérbios 15, 24, está escrito o quê? O caminho do sábio é para cima, para se desviar do Sheol, que está embaixo. Sheol aqui já não é mais sepultura, lugar destinado ao corpo do morto, mas sim lugar onde as almas dos desobedientes são colocadas, que é o correspondente Hades. Ok? Depende do contexto. É igual alma. Tem alma biológica, tem alma sujeito, tem alma sentimento e tem alma ser imaterial. Quem faz isso, igreja? Vamos lá? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Aqui é arrebatamento. Olha só. Leiam todos, 1, 2, 3. Porquanto o Senhor mesmo...
O próximo, depois nós. Tá vendo? Depois, gente, vamos lá. Vamos lá. Quem arrebata a igreja é Jesus. Quem arrebata a igreja é Jesus. O versículo anterior, 16. O 16, por favor, Kélvia. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Lembre-se que aqui é a voz de Cristo, tá? A voz de Cristo é voz de trombeta. De Apocalipse 1 e Apocalipse 4. Lembra que a gente leu sobre isso, ok? A trombeta aqui é a voz de Cristo. É a voz de Cristo. E ressoada a trombeta de Deus. E ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta. Quando eu me virei, quem era que estava? Quem estava? Cristo. Cristo que estava no meio dos 7 castiçais de ouro. Lembra do capítulo 4? E ouvi a primeira voz que ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Quem foi a primeira voz que falou com João? Jesus. A primeira voz como de trombeta. Apocalipse 4, verso 1. Então Cristo está falando aqui. Porquanto o Senhor mesmo dá a palavra de ordem e ouvi a voz do arcanjo, possivelmente isso aqui, e eu entendo dessa forma, ok? Aqui a igreja do Antigo Testamento, ela ressuscita por causa do arcanjo. Todas as vezes que o arcanjo que é mencionado, a nação de Israel está no meio. Quem é o arcanjo? É Miguel. Miguel não vem em culto de crente, tá? Esse dia eu fui num culto de libertação lá em São Paulo, e a irmã do mistério entrou, e um labrador, Miguel chegou. Aí eu olhei para trás. Eu pensei que Miguel, o irmão lá da igreja, tinha chegado. Porque o arcanjo Miguel não vem em culto de crente. Miguel é um príncipe poderoso. Que todas as vezes que ele é mencionado, a nação de Israel está presente no contexto. Descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Há quem defenda, pastor, que o arcanjo aqui não é com relação à ressurreição dos crentes do Antigo Testamento. Isso porque envolve o milênio, quando pessoas virão de longe para sentar-se na mesa, juntamente com Abraão, Isaac e Jacó. Isso a gente fala lá no milênio, ok? Mas a igreja será ressuscitada. Ela descerá do céu. A trombeta de Deus, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos, você está vendo que a trombeta de Deus desce do céu. É Cristo aqui, gente. É Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos lá, o próximo versículo 17. E leiam, depois nós. Depois o quê? Nós. Paulo escreveu essa epístola aqui quando? Paulo escreveu essa epístola aqui há quase 2000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás. Paulo estava aguardando Jesus em seus dias. E Paulo sabia que o anticristo não tinha se manifestado. O senhor entendeu, meu amigo? Paulo está esperando Jesus nos seus dias. Depois nós, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois nós. Paulo estava esperando Jesus naqueles dias. Porque... Isso é tão forte, essa questão é tão forte, de que quanto tempo que Paulo ficou em Tessalonicenses? Olha só. Um mês, exagerando. Tem gente que diz que é uma semana. Dentro desse um mês, Paulo já falou da vinda de Jesus. Tão convicto ele estava de que Jesus vinha nos seus dias. Nos seus dias. E para quem Paulo mais falou sobre a vinda de Jesus e escatologia? Para essa igreja. Para essa igreja, gente. Ele estava esperando Jesus naqueles dias, gente. Ele não estava esperando uma guerra, um terremoto, uma coisa não. Era naquele dia. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Entre nuvens, para o encontro do Senhor. Quem está esperando Jesus vir aqui, como os pós-tribulacionistas, está enganado. No arrebatamento, ele não virá aqui. A igreja irá ao seu encontro nos ares. Não tem dificuldade disso. E eu preciso falar para vocês aqui, gente, aqui o tempo, aqui é culto, o pastor está certíssimo, porque ele se preocupa, todo mundo trabalha no outro dia, entendeu? Mas está tão bom, não está? Olha para a minha mão direita, olha para a minha mão direita. Eu preciso falar isso aqui para vocês. Os pós-tribulacionistas, eles não entendem isso aqui. Eles não entendem isso aqui. E tem crente na nossa igreja que é pós-tribulacionista. Devia ir lá para ir para a presbiteriana. Porque o pentecostal, e eu não estou falando daquele pentecostal esculhambação, não. Pentecostal clássico. Entendeu? Do manto. Né? Plix, flox, fluk, não. Ser renovado mesmo em Deus. Falar a língua que o Espírito Santo plantou. Selou o seu espírito.
Glória a Deus. Olha só, depois nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Jesus não virá aqui visivelmente. A igreja irá ao seu encontro. E deixa eu falar uma coisa para vocês. John Walvoord é um dos caras mais expert, com Dwight Pentecoste e tantos outros em escatologia. É daqui do colégio de Dallas, do Dallas School. Ele é um cara respeitadíssimo. Se você não tem alguma obra do John Walvoord, você tem que ter. Ele fala assim, ó, a parousia, repete a vozinha, parousia, harpazo e faneroses. Parousia, harpazo e faneroses. O que é parousia? Deixa eu só juntar aqui, meu pastor. Deixa eu só ajuntar aqui e a gente passa para essa. O John Walvoord, ele classifica que a parousia, ela está intimamente ligada ao harpazo e a fanerose. Porque o que é parousia? A parousia é a vinda visível de Cristo. É a vinda visível, quando todo olho o verá. Que é lá Apocalipse capítulo 19. É em Apocalipse capítulo 19, quando todo olho verá. E lá no capítulo 19, Cristo vem com a igreja. Põe o versículo de número 7 e 8 para mim, por favor. Rapidamente, de Apocalipse 19. 7 e 8, e depois tu vai no 19 e 13. 19 e 7, rapidinho. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Ó, pois lhe foi dada a vestir-se de... Irmão, não vem para cá com essa que anjo veste um que não veste. Só quem veste linho é Cristo e a igreja. Leucon Catarão. É justiça, pureza e santidade. Põe o 19 e 13. Aqui o 19, a batalha do Armagedon. Tá? Ó, vai no 11, o 11, 12 e 13. O 11 tem um cavaleiro montado num cavalo branco, cuja chama-se fiel e verdadeiro. Aqui é Cristo e julga e peleja com justiça. É ele, tá? O 12, pode ir lá, o 12. Os seus olhos são como chama de fogo, você já sabe quem é ele. O 13, vai lá o 13, ó. E está vestido de um manto de sangue. O 14, é tudo Jesus aí, é Jesus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo. A igreja está com ele. Então a igreja vem com ele por ocasião da parousia, que é a vinda visível. O que é harpazo? A parousia, irmãos, ela é interpretada literalmente assim. A parousia é a vinda de um rei para visitar a sua cidade ou os seus termos. Quem compreende? Amém. Ok. Harpazo é um grupo de pessoas desta cidade ou desses termos que sai a encontrar o rei no caminho. Ok? Faneroses é o rei com este grupo que saiu-lhe ao encontro, vindo juntos para esta cidade ou para esses termos. É isso que acontece. A igreja vai sair ao encontro de Jesus nos ares. E depois Jesus vem com a igreja depois de 7 anos. Porque é o tempo da celebração das bodas. E primeiramente, claro, o tribunal de Cristo, que é o lugar onde os crentes receberão seus galardões. É por isso que Cristo será visto visivelmente com a igreja. Um detalhe. Jesus não virá como ladrão para a igreja, é só uma metáfora. Ele virá como ladrão para as nações que estiverem sitiadas em volta de Jerusalém por ocasião da batalha do Armagedon. 5 de 1 Tessalonicenses 1, 2, 3, 4 e o versículo 5. Vocês mesmos irão ler em alto e bom som. 1 Tessalonicenses 5, versículos 1, 2, 3 e 4 e também o versículo 5. Irmãos da The New Life, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que se vos escreva, pois vós mesmos, irmãos da The New Life, estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, que é o Armagedon, vem como o ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, sabe? Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos da The New Life, não estáis em trevas, para que esse dia
vos ache, ou esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Jesus vem para a igreja como noivo. Como noivo. Que pode acontecer hoje. Eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus, quando vir, não vai mandar aviso para ninguém não, porque a igreja dele não vai se aprontar, a igreja já está preparada, a igreja já está pronta, gente, a igreja já está pronta. Fala pelo menos a 2 pessoas aí, eu quero ver você na glória, fala pelo menos a 2 pessoas aí. Eu quero ver você no céu. Jesus vem arrebatar a igreja. E deixa eu contar uma coisa para vocês, olha, o arrebatamento da igreja está contextualizado ao casamento judaico, ao casamento. Não é a parábola das 10 virgens, tá? Eu não tenho tempo para explicar aqui. Mas está contextualizado com o casamento judaico. Você, para entender Mateus 25, a parábola das 10 virgens, primeiro você tem que entender o contexto da parábola. Segundo, a cultura da parábola. Terceiro, o número 10 da parábola. Quarto, são 10 virgens, por isso o número 10. Quinto, a noiva não é vista, ela está oculta na parábola. Então precisa entender isso aqui. A cultura da parábola, como que era? O pai era quem escolhia a moça para o seu filho casar. Então ele pegava o filho, vem cá, te levar na casa de um outro homem ali que tem uma filha, se conheçam, aí eles já se conheciam, às vezes em tenra idade, o pai pagava o dote ao pai da moça, e aí ambos se conheciam e cresciam ambos prometidos um ao outro. Vamos embora, moleque. Aí ia para casa. O menino tinha que trabalhar para fazer o pé de meia, ter uma casa. Se tem uma moça aqui que não casou ainda, um conselho: não case com um rapaz preguiçoso, viu? Não case. Aquele rapaz tinha que trabalhar, fazer o pé de meia, mas ele tinha muita saudade da moça que ele conheceu. E aí, sabe o que era que o noivo fazia? O noivo chamava o seu melhor amigo. Todo mundo tem um amigo. Todo mundo tem um amigo. E o noivo dizia: vai lá na casa do meu sogro, veja a minha noiva. E aquele rapaz saía montado de cavalo, ia lá na casa do rapaz, do sogro, do noivo. Vim aqui passar uns dias, vim visitar, porque, olha só, o seu genro está querendo notícias dessa menina, entendeu? Não tem foto pelo WhatsApp, não tem chamada de vídeo. Então eu vim aqui para ver. Aí aquele rapaz observava a vida espiritual dela. Ó, moço que aqui não casou ainda, repara a vida espiritual da menina. Segundo, vida social e a sua vida moral. E depois daqueles dias, o rapaz pegava o cavalo e voltava. Ia lá para a casa do noivo. Quando chegava lá, o cara já vinha gritar. O noivo já estava esperando, porque ele sabia os dias que tinha que ficar e quando ia chegar. E aí ele já dizia: me conta, me conta. E o cara dizia: cara, você não está entendendo, a menina está só o ouro. A menina é inteligente, vai na escola dominical, é cheia do Espírito Santo, arruma a casa, sabe fazer comida, sabe, olha, socialmente, moralmente, essa menina. E aquele noivo enlouquecia para se casar. Ele enlouquecia para casar de tal forma. No dia do casamento, a noiva sabia que ia se casar, tanto que ela já estava vestida de noiva. E aí ela pedia que as moças entre 8 a 12 anos ficassem no caminho com lâmpadas acesas, porque o noivo estaria chegando na casa dela. E aí alguém dizia: aí vem o noivo, o esposo que estava chegando. A noiva saía de dentro de casa com 3 rapazes que levantava a moça, entregava o noivo e ele ia embora com ela para sempre. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus veio aqui, conheceu a noiva. Ele disse: eu vou para a casa do Pai. Foi para a casa do pai. Aí ele disse, a saudade é tanta, que ele disse assim, ó: ô Espírito Santo, meu amigo, vai lá. E aí o Espírito Santo veio, e o Espírito Santo está dizendo ao noivo que a igreja está no seminário Apocalipse, 6 dias, ataviada, adornada, e Cristo vai sair de lá para vir buscá-la, e a igreja que já está vestida e aguardando a sua volta, subirá ao encontro dele e estará para sempre com o Senhor. Quem tem essa esperança aqui, diga glória a Deus. Então Jesus vem arrebatar a igreja. Vamos lá para a gente terminar, mais 11 minutos falta. Olha só, vamos lá, por favor, apostila, página... Se a gente ficar aqui, eu tenho mais uns versículos para ler sobre arrebatamento pré, mas não dá tempo.
Não dá tempo, tá? Não dá tempo. Vai na página. Vai na página. Vai na página. Vai na página de número 9. Vai na página 9. Vai na página 9. Página 9. Página 9, por favor. Acharam? Vocês estão vendo aqui o arrebatamento da igreja ocorre e haverá o tribunal de Cristo. Repete após mim, o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um local, é uma plataforma de arbitragem. É uma plataforma de arbitragem quando Cristo galardoará os salvos. O tribunal de Cristo, só quem participa são os salvos. Todo mundo vai ter que comparecer diante dele, os que foram arrebatados, para que as suas obras sejam provadas. Se for palha, se for feno, se for madeira, não passará pelo fogo. Aqui é o pagamento porque galardão é mistos, significa salário. Jesus vai pagar a você pelo que você fez aqui. É o pagamento. Lembra dos hebreus quando saíram do Egito? Não saíram de mão vazia. Eles saíram com ouro, prata, só de ouro. Só no tabernáculo ali, na arca, tem cerca de 900 quilos de ouro maciço. De prata tem mais de 2.700 quilos. De bronze, cerca de 3.800 quilos. Isso não falando de pedras preciosas. Pedras preciosas. Então eles tinham tudo. A igreja vai receber. Nós estamos aqui para trabalhar. Faça alguma coisa para Deus. Trabalhem. Trabalhem. Ah, pastor, já estou velho. Aqui não tem aposentadoria. Você não está podendo nem se aposentar no INSS no Brasil, porque já roubaram o dinheiro dos aposentados. Aqui tem renovação no espírito. Então trabalhe, de acordo ao dom que Deus deu a você para que você exerça. Lembre-se que não existe apenas 5 dons ministeriais, que é de Efésios capítulo 4. Porque Jesus deu 5 dons, Deus o Pai deu 7 dons e o Espírito Santo 9 dons. Está escrito isso na Bíblia. Então são variados os dons, habilidades que Deus concede. A irmã Carla falou sobre, hoje, ali comigo enquanto assentados, conversando, ela disse sobre os 2 jovens, Bezalel e Aholiabe, que receberam capacidade dada por Deus para ajudar Moisés a construir o tabernáculo. Lembre-se que o pastor pastoreia, ovelha gera ovelhas. Você ganhou alguma vida para Jesus? Precisa ganhar uma vida para Jesus. Precisa trazer alguém para a igreja. É responsabilidade nossa. A questão é que nós perdemos essa sensibilidade. Quem morreu, morreu, a gente já... O povo nem se veste de luto mais hoje. Assim como criança já não nasce mais de olho fechado. É preciso que você trabalhe aqui na igreja local. É aqui que você é alimentado, aqui que você presta culto a Deus. É aqui também que você devolve seus dízimos, suas ofertas. Porque é inadmissível um crente congregar aqui, comer dessa mesa e mandar o dízimo para outra igreja no Brasil, um exemplo. Lá no Brasil tem muito disso. Tem um cara lá chamado Bruno Leonardo, até me seguia. É lá baiano, lá, vizinho meu. Me seguia no Instagram. Parece que ficou grande, eu não sei, alguém me tirou. Mas só que tá lá. Hoje os crentes estão tão preguiçosos que nem orar mais eles oram. É mais para... Eles assistem as orações gravadas de Bruno Leonardo. Ele posta de manhã, de tarde, tem 20 milhões de acessos. Eu já ouvi a oração do Bruno Leonardo hoje. Então, coitado, essas orações não servem para nós. São orações gravadas que ele fez. Eu creio na minha oração. Eu creio na minha oração. Ah, pastor, eu não aguento orar sentado, então ora de joelho.
Não aguento orar de joelho, então ora sentado. Ah, não dá para orar sentado nem de joelho, então ora em pé. Pode orar em pé. Não tem como orar em pé, nem deitado, nem de joelho. Se deita, ora deitado. Ah, pastor, não tem como orar de joelho, nem em pé, nem deitado, nem sentado. Então você tem que morrer. Você tem que morrer. Você tem que partir daqui. Mas você precisa orar. Precisa orar. E não tem ministério na igreja mais extraordinário do que o ministério, o chamado, que não é visto aqui. Tem gente que ninguém vê, mas são os ministérios mais importantes da igreja. Pergunte por quê? Porque são colunas. Me mostre a coluna desse prédio. Está embutida em algum lugar. É quem sustenta esse prédio. Por isso é necessário que você exerça seu chamado. Tem gente que sabe dirigir um culto, tem outros que não sabem. Tem gente que sabe cantar, outros não sabem. Pessoa desafinada no ministério de louvor, quem que vai ouvir? Ninguém. Se você colocar minha mulher para cantar aqui, todo mundo desvia. Não fica ninguém, porque ela é desafinadíssima. Ela não sabe falar aqui na frente, ela vai tremer na base. Mas se você souber o que ela faz, ela pega o carro, sai e vai atrás de alguém para levar para a igreja. Chamado. Chamado. É preciso que você exerça seu chamado. E como eu não tenho tempo para que a gente dá uma olhada na página 9 para a gente finalizar, a página 9, você está vendo? Vai lendo os pontos aqui. Ponto 1, Tribunal de Cristo. Ponto 2. Está tudo aqui explicado. O 3, vai lendo. Pois não, pastor. Ah, tá. A ponto 3. Quando e onde será realizado o tribunal de Cristo? Será realizado nos céus. Aqui não é o juízo final. Aqui é para os salvos. Tá bom? Salvo, o pessoal está te olhando, pastor, assim, ó. Olhando para ver se o senhor está confirmando, viu? Existe essa curiosidade. Sim. Eles sabem porque eu falo isso. Aham. Não será nem lá no paraíso, não é nada disso. Vai ser em alguma região celestial, nos ares. Isso mesmo. Aqui é o lugar dos galardões. E vai haver perda aqui, tá? Vai haver perda. Pessoas vão perder. Imagine lá você, pau, madeira, feno, palha, o fogo, suas obras não valem nada, porque tem gente que faz aqui pro pastor ver. Ó, tá limpando, mas tá olhando pro pastor. Já ganhou o galardão aqui. Faz por concorrência, faz por aparência, que é no caso o pastor vê, faz por concorrência, faz para se mostrar que é melhor. E não é agradável aos olhos de Deus. Faça para Deus. Faça para Deus, que Deus está vendo tudo. Tudo. Deus está vendo tudo. Então será nos céus aqui, tá? A Bíblia ensina que este julgamento será exclusivamente para os salvos arrebatados na vinda de Jesus. A questão da salvação já foi resolvida. Não será um julgamento para condenação ou salvação, será um julgamento para receber galardão, conforme o que prometeu o Senhor Jesus. Isso aqui eu retirei do livro de Dwight Pentecost, que é uma das maiores autoridades pré-tribulacionistas do mundo. Tá? Que é ratificado tudo isso por John Walvoord e por vários outros homens extraordinários da escatologia pré-tribulacionista. Tá? Este tribunal é exclusivo dos crentes, ok? No tribunal de Cristo, o crente será julgado como servo, isto é, quanto ao seu serviço prestado a Deus e seu testemunho. Aí depois tem a igreja perante Cristo. Tem gente que diz assim, pastor, mas eu já sou salvo, para que eu ser julgado as minhas obras? Irmão, isso aqui é um reino. É um reino, gente. É um reino, você tem que prestar conta. Você vai ter que prestar conta a Deus. Aquelas peças que a gente sempre fez na igreja, meu tempo acabou, né, pastor? 1 minuto. Aquelas peças que a gente fazia na igreja, mostre-me suas mãos, como se fosse condenando a pessoa ao juízo final. Essas peças não tá na Bíblia. Não é julgamento para condenação eterna, que é julgamento para receber o pagamento, para receber os galardões. Eu acho uma estupidez.
É a mesma coisa de gente... Não, eu estava dando um seminário em Salvador, esse seminário que eu dei, e quando eu fui falar do anticristo, um irmão se levantou, um gigante, 2,5 metros de altura. O cara disse, pastor, eu não vou nessa leva não, vou na outra. Assim mesmo. Eu falei, como é, homem? Aí ele disse, eu quero enfrentar o anticristo. Então, isso foi motivo de riso no seminário inteiro. Porque a mulher dele agarrou com ele, e ela disse assim, amor, pelo amor de Deus. Ele, não se meta não, você vai na frente. E tem gente que pensa isso, se eu não for agora, eu vou depois. Amados, não é bom ficar aqui no arrebatamento da igreja. No céu não entra pecado, no céu não entra pecado, no céu não entra pecado. Vamos orar? É 9h20, o tempo passa rápido para mim, pastor. Esse aí, bem baixinho, bem baixinho. Esse daí é das antigas mesmo, hein? Esse aí é das antigas, viu? Não, irmão, não, por favor, por favor. Baixinho, baixinho. Isso, bem baixinho. Eita Deus, aí é Feliciana moral. Jesus do céu. Hã? É? Não, eu não quero mais não. Não quero mais não. Eu tô parecendo que eu tô indo no enterro. Não. Não. Oh, meu Deus, pelo amor de Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Olha as suas ovelhas como estão lá, pastor. Olha só. Hã? Ai, meu Deus. Coloca aí, senão o presidente vai tomar o microfone na minha mão. Seria bom, né? Hã? Pode ser. Hã? Baixinho, filho. Baixinho. A página 10, para a gente só zerar isso aqui e ficar para outra parte amanhã. Neste julgamento, o Senhor avaliará o serviço de cada cristão. O ponto 7. Olha, neste julgamento todos os cristãos serão julgados, não haverá exceção. O 8, neste julgamento o crente terá que prestar contas da sua fidelidade ou infidelidade a Deus. Número 9, o cristão será julgado pela conduta. 10, será julgado pelo tratamento com o próximo, com a sua permissão, pastor. 11, as boas ações e o amor do cristão são lembrados por Deus e por Ele recompensados. Ok? Cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, sofrerá perda ou ganhará o galardão. No tribunal de Cristo, toda obra será declarada um dia. Embora salvo, poderá ter uma grande perda. Os versículos estão aqui. Sentimento de vergonha. Está vendo? Quais os galardões que o Senhor dará aos seus salvos? Aos salvos estão aqui: coroa da vida, coroa de glória, coroa incorruptível, coroa de justiça. São os galardões que Deus galardoará os seus servos. Pelo menos a 2 pessoas. Fale para essa pessoa: eu quero ver você no céu. Fale para alguém. Fica em pé para eu orar por vocês. Glória a Deus. Fica em pé. Você está perto de alguém? Você pode pegar na mão de alguém? Pode. Fala: eu quero ver você no céu. Fala para alguém. Ver você no céu. Você não está pensando que quando Jesus vir para levar a igreja, mais baixinho, o fundo, a música. Não fique pensando que quando Jesus vir para levar a igreja, porque tem muito crente que pensa assim: pastor, como que Jesus vai arrebatar a igreja? E os crentes que foram queimados, os crentes que foram cremados, como que eles irão ressuscitar o corpo?
Gente, a terra dará um outro corpo. A terra dará um outro corpo. O corpo é o invólucro da alma e do espírito. A terra dará outro. Porque se esse corpo foi queimado, destruído, não tem mais. A terra dará outro. E o corpo que a terra dará será um corpo transformado para suportar o peso da glória em sua plenitude. Nós não vamos entrar lá com esse corpo aqui, ó. Esse corpo não suporta o peso da glória que tem lá. É por isso que seremos transformados para suportar o peso da glória em sua plenitude. E um detalhe para você, porque tem muito crente que diz assim: eu vou conhecer minha mãe? Vai. Vou conhecer meu pai? Vai. Vou conhecer meu marido? Sim. Minha esposa? Também. Meus filhos? Idem. Mas ela não será sua mãe, ele não será seu pai, ela não será sua mulher, ele não será seu marido, nem seus filhos serão. Não serão. E quando você chegar no céu, você não vai ficar perguntando: Jesus, quem é Paulo aqui? Quem é Moisés? Não precisa perguntar. Pergunte por quê? Porque você já sabe quem é. Nós teremos a mente como a mente de Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido conforme um corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. Seremos como Cristo, saberemos tudo. Moisés está ali, olha Moisés, olha Abraão. Não precisa perguntar, você já sabe.